Muito bem, meus amigos. Então, dando sequência ao nosso curso de inteligência artificial na segurança do trabalho, agora a gente vai botar a mão na massa novamente, só que dessa vez é criando vídeo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, você que não viu as duas primeiras aulas, vai estar aí o linkzinho na descrição, aonde tem a aula de introdução, para a gente entender o que que é a inteligência artificial, quais os tipos de inteligência artificial que existe. E a gente também já colocou uma aula prática, que foi como configurar o chat GPT, configurar a persona do chat GPT, aonde a gente vai ensinar ele a apresentar as respostas conforme o nosso perfil. Então, a gente vai ver hoje aqui, nesse módulo, como criar os vídeos de forma eficiente e criativa. E esse processo, ele começa com o fornecimento de informações correta e um roteiro para que a inteligência ela use e estruture o conteúdo de forma correta. Então, não é a gente chegar numa plataforma para criar um vídeo e só colocar lá uma informação superficial, aonde a gente vai colocar lá, crie um vídeo de um homem sentado numa cadeira. Pronto. É um prompt muito raso, é um prompt muito superficial, muito genérico. Então, qual é o ideal? A gente usar um prompt mais detalhista, com mais informações. Então, a gente vai colocar lá, crie um vídeo realista de um homem sentado numa cadeira, numa sala de um escritório. A iluminação é natural, ele usa uma camisa preta, ele usa um acessório, um relógio, ele está num ambiente corporativo, existe uma mesa, a cor da mesa é a cor marfim ou cor emadeirado, o local, a cor da parede é azul. Então a gente tem que especificar para ele entender qual é a mensagem que a gente quer que ele apresente através desse prompt. Às vezes, como a gente não tem uma imaginação tão fértil para assimilar todas essas informações, a gente usa como base o GPT, aonde ele vai criar todo esse cenário. Então, por isso que lá na aula de configurar a persona, eu direciono o GPT para ele me apresentar a resposta mais favorável para mim desenvolver um conteúdo bem aplicado. Então, com base nesses dados, aonde tem um prompt eficiente, aí ela pode gerar animação, ela pode escolher cenas relevantes de um banco de vídeo, aonde na nuvem existem milhares e milhares e milhares de bancos de dados, com informações que ela pode pegar ali e aproveitar. Ela pode criar personagem virtual, até dublar a narração em diversos idiomas. Ferramentas de edição automática ajustam transições, adicionam efeitos visuais, efeito sonoro, otimizam os vídeos para diferentes formatos, como rede social ou apresentações. Então a IA ela está avançadíssima com relação a isso. Antes, quando ela utilizava os prompts, ela era muito superficial, ficava distorcida as imagens, deformada. Agora não. Agora, se a gente for olhar direitinho, tem vídeo profissional utilizado nas redes sociais, que a gente não sabe mais diferenciar o que que é inteligência artificial do que é um vídeo real. Porque devido ao avanço tecnológico e o perfil a qual a inteligência artificial ela já está avançada. E aí, basicamente, as ferramentas que eu coloquei aqui para a gente criar pelo menos um vídeo em cada uma dessas ferramentas foram essas três: a Synthesia, o Pixverse e o Gemini da Google. Claro, existe muitos e muitos outros e muitas outras ferramentas no mercado que desenvolvem conteúdo para animação, para uma infinidade de conteúdo. Porém, eu coloquei esse aí, tá? E ele por exemplo, o Synthesia, ele cria vídeo com avatar digital e voz artificial. Lá dentro também tem como configurar um avatar com a minha imagem, por exemplo. Eu posso colocar a minha imagem lá e colocar para ele falar e dublar ali o texto que eu colocar lá dentro. Tem o Pixverse, que ele cria vídeo a partir de texto com baixa ou alta resolução, só que às vezes, dependendo da conta, como é gratuita, às vezes pode ser que um vídeo desse venha sem áudio. E tem o Gemini, né? Que o Gemini ele é um dos mais populares que está tendo no mercado aí.
Ele gera vídeo a partir de texto com alta resolução com limite de 8 segundos. Então, ele ainda é assim, uma coisa básica, mas que já ajuda bastante quem quer criar conteúdo de vídeo utilizando a IA, certo? Então, esses três aí a gente vai ver um pouquinho de cada, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: aqui a gente só está dando o básico de como utilizar ele, como utilizar essa ferramenta. Mas você consegue aperfeiçoar, criar, modular, ampliar, fazer vários outros conteúdos. É igual quando a gente aprende a andar de bicicleta. Quanto mais a gente anda, mais a gente vai ficando bom, vai tendo uma expertise, uma perícia, na, vai dominando ali a bicicleta. Do mesmo jeito, a IA, quanto mais você usa, quanto mais você tem contato com o conteúdo, mais vai tendo aperfeiçoamento e mais a IA, com a configuração da sua persona, ela vai entendendo o que que você quer, se você é mais exigente, se você é menos exigente naquele conteúdo. Então vamos lá, vamos praticar, vamos botar na mão na massa agora de como criar um vídeo utilizando a IA. Então, meus amigos, dando continuidade, vamos botar na prática agora o, o conteúdo, módulo 1, criar vídeo com a IA. Então, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar aí é a Synthesia. Vou colocar aqui, ó, Synthesia IA. A gente vai entrar aqui, estou colocando do zero aqui para a gente não ter erro na hora de acessar essa plataforma. Então, a gente vai entrar aqui dentro da plataforma, vai botar aqui para começar a entrar, e aí ele vai pedir para você criar uma conta. E existe algumas maneiras de entrar. Tem com e-mail normal, que às vezes pode ser que você não tenha um e-mail do Google ou um e-mail corporativo, pode colocar para entrar. Mas eu vou entrar aqui com o Google, que é o mais básico e simples que todo mundo possui. E aqui ele vai pedir para a gente aceitar esse termo, assim como as outras ferramentas pede também para ter acesso às informações, à política de privacidade, etc. Então aqui eu já consegui fazer o login, eu vou colocar aqui para traduzir para português, para ficar melhor para a gente entender. Aí aqui ele vai me apresentar os planos que tem, que é grátis, o básico de criador e o corporativo. Tá? A gente vai colocar aqui para o básico, que é, aliás, para o grátis, porque a gente não vai pagar essa ferramenta. Claro, se você tem o recurso para pagar uma ferramenta dessa, ou que seja a Synthesia, ou que seja o Pixverse, ou o Gemini da Google, é melhor ainda, porque ele vai dar um conteúdo bem mais de qualidade. Então ele vai aqui, vai perguntar, ele está perguntando aqui qual é o departamento que eu trabalho. Aí tem aqui recursos humanos, vendas, marketing, academia, sou executivo, eu trabalho na tecnologia de informação, e tem vários. Eu vou colocar aqui que eu vou usar para uso pessoal. E aí ele está perguntando também qual é o tipo de vídeo que eu tenho mais interesse. Eu vou colocar aqui que é vendas, né, treinamento aqui, ó, treinamento de empregados. Vou colocar treinamento de empregado. E aí ele perguntando aqui aonde que a gente aprendeu mais sobre essa ferramenta. Aonde que eu encontrei essa ferramenta? Vou colocar que eu encontrei lá no Google. E aqui mais alguns outros. Aqui eu vou pular, que é, se eu quiser criar uma equipe para testar, vou pular. Aí vamos lá, tá? Vamos criar um vídeo. Então aqui ele vai me apresentar a plataforma. E aqui, baseado nas informações que eu cliquei aí na apresentação, ele vai me apresentar aqui. Essa é a tela inicial do Synthese e a gente vai criar agora nosso vídeo e a gente vem aqui em criar um novo vídeo, criar em branco e vai abrir a tela onde a gente vai configurar o nosso avatar e em seguida a gente vai colocar o texto para esse avatar falar
o texto que a gente digitou aqui. Então, ele já me apresenta aqui um avatar padrão que eles me dão aqui de graça para me utilizar. E ele coloca aqui, ó, insira aqui o seu título do seu vídeo aqui. Adicione um subtítulo nesta linha. E aqui ele está colocando o texto para ela falar. Se a gente botar aqui, ela já até me fala esse texto aqui. Start your video by greeting your audience. Ele vai falar aqui, ó, na voz dela, claro. Só para a gente ter um exemplo aqui, ó. Start your video by greeting your audience and introducing your topic. Create a clear title and give more context with a subheadline. Então, a gente viu que ele já me apresenta um template padrão, um avatar padrão, um texto aqui desse vídeo padrão e um texto para ela falar aqui que ele já me apresenta, padrão. Então agora eu não quero isso, eu quero que ela fale um pouquinho sobre a importância do uso da inteligência artificial no ambiente de trabalho. Então eu vou vir aqui, vou abrir aqui o GPT, vou configurar o GPT, vou tirar aquela persona dele, vou colocar aqui que ele apresente as respostas com frases e palavras bem técnicas. Então agora eu não quero mais com aquela forma, que ele faça uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu quero que ele me apresente assim. Então aqui, ó, crie um texto para vídeo onde a pessoa comenta sobre a importância da IA na segurança do trabalho. Aí ele vai criar um texto para mim. Vamos pegar só esses dois primeiros parágrafos aqui. Aí eu vou copiar aqui, vou lá dentro, aí eu jogo aqui dentro, vou apagar isso aqui. Esse texto que já vem pré-configurado dentro da ferramenta, vou colocar. Aqui, ó, eu vou alterar. Eu não quero que seja. Tá vendo? Que agora na verdade, ele já até entendeu que aqui é um idioma português. Estava em inglês. Ele já alterou automático. Ó, BR, que é Brasil, e colocou uma voz masculina, mas eu quero que seja bem natural essa voz. Pronto. E Esta aqui é uma demonstração da voz que você selecionou. já, Certifique-se de ouvir a pré-visualização do áudio do seu script antes de gerar seu vídeo, clicando no botão Ouvir abaixo da caixa do script. então ele já está me sinalizando que essa que vai ser a voz que vai sair aí, certo? Então vou colocar aqui, ó, IA para SST. Isso aqui eu vou apagar e eu vou colocar para ficar bem aqui embaixo de forma bem sutil. Vou colocar esse avatar aqui no meio. Isso aqui não tem como tirar, tá, pessoal? Colocar aqui para enviar para trás, send to back. E aqui eu vou mudar a cor para branco para destacar. Beleza? Aí aqui eu vou colocar para centralizar, vou aumentar essa fonte. Tá 58, vou colocar aqui 60. Ah, pode colocar mais. Vou colocar 128. Aí só que o tamanho que ficou. Aí aqui o fundo, tá vendo que tá aqui, ó? Tá branco. Vou colocar um verde. A cor verde. Verde bem escuro aqui. Isso, pronto. Então, basicamente, já está configurado aqui. E a gente vai agora aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui, quando eu colocar aqui, só vai sair a voz dela, o áudio. Não vai sair ela movimentando os lábios. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, gerar esse vídeo, colocar aqui IA para SST. Vídeo com avatar. Vou gerar. Então, o que que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a sincronização. Ele está sincronizando o idioma com a expressão labial dela, com os movimentos faciais.
fazendo todo essa preparação. Então ele está gerando um vídeo para mim aí. Então quando finalizar esse vídeo, a gente vai exportar ele, vai salvar ele no computador e a gente vai ver o resultado, como que ficou desse vídeo. Beleza? Então é só esperar aqui ele converter, terminar de converter, e a gente vai exportar ele para ver qual é o resultado desse vídeo com esse texto que a gente colocou aqui, esse texto para aquela mocinha desse avatar narrar esse texto para a gente, certo? Só esperar terminar aqui de formatar e a gente já vai ver o resultado aí, como que ficou. Então, pessoal, vamos ver com o resultado de como ficou o vídeo que a gente criou. Aqui já está sincronizado com a fala, com o texto, e eu vou colocar aqui para a gente ver como que ficou o resultado. A inteligência artificial vem se consolidando como um vetor tecnológico estratégico para a segurança e saúde no trabalho, SST, atuando de forma preventiva, preditiva e corretiva na gestão de riscos ocupacionais. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, visão computacional e análise avançada de dados, a inteligência artificial é capaz de identificar padrões de comportamento inseguro, antecipar cenários de risco e apoiar a tomada de decisão técnica com base em evidências objetivas. Então a gente já viu com o resultado que ficou. Ela está repetindo justamente o que está escrito aqui, ó, tá? A gente pegou esse texto aqui, gerou no GPT, jogou lá dentro e ela pegou e está lendo agora no idioma português. Ele pode ser criado em qualquer outro idioma, português, francês, inglês, alemão, qualquer um. Então a gente vê aqui, isso aí, se eu quiser usar isso aqui para um treinamento ou para algum material de marketing, não sei, às vezes pode ser usado até em outro ramo de atividade. E se eu vier aqui e fazer o download, ele não vai baixar. Por quê? Porque o meu plano que eu estou usando aqui é o plano grátis. Então ele vai pedir aqui para atualizar meu plano. Pedir uma mensalidade aqui, $18 por mês e etc. Então eu não consigo. Por aqui eu não consigo. Aqui, como que eu faço então para me baixar esse vídeo? Eu venho aqui em Share, que é compartilhar. Eu venho aqui, eu vou copiar esse link desse vídeo. Porque se eu clicar aqui no link, ele vai abrir em outra janela. Esse link, na verdade, eu posso até enviar também para outras pessoas. Se eu quiser mandar, ele só vai abrir dessa forma. Ele vai abrir sem os ícones, a barra lateral, ele só vai me apresentar dessa forma. Às vezes, se você quiser também utilizar ele assim, também não tem problema. Mas o interessante é ter esse vídeo salvo no computador, que às vezes quer colocar numa apresentação de PowerPoint ou em qualquer outro material. Então, eu vou ensinar como fazer o download desse vídeo. Então, eu venho aqui, eu vou copiar o link, aí eu venho aqui na internet, eu vou colocar aqui baixar vídeo online. Aí eu vou abrir esse sitezinho aqui, Save It From. Eu vou clicar nele para abrir, ele vai abrir essa tela. Eu venho aqui, pego aquele link que eu copiei lá, vou jogar aqui dentro e ele vai buscar aqui da onde que é esse vídeo e ele vai me apresentar aqui para baixar. Ó, ele tá buscando lá de onde que é esse vídeo. Se esse vídeo é do YouTube, se esse vídeo é do Instagram, do Facebook, ele fica procurando. Então aqui ele já me encontrou. Tá vendo? Ele já encontrou o vídeo aqui, eu ponho para baixar. Vai abrir uma janela aqui para A inteligência propaganda. artificial vem se consolidando. Ele já está disponível aqui para download. Esse aqui é normal, ele vai abrir uma tela de propaganda e de spam, mas eu venho aqui, fecho essa janela e essa aqui que é a original. Aí eu venho aqui, ó, baixar. Pronto, então aqui ele já começou. É não. Ele está com o título dele lá, interno, mas ele está baixando no computador agora. Ó, 8 MB. Aí aqui agora eu já consigo abrir ele dentro do computador. E aí eu A consigo também, inteligência deixa eu diminuir aqui o volume dela aqui, ó, que já está no artificial vem se computador. consolidando como um vetor tecnológico estratégico para a segurança e saúde no trabalho, SST, atuando de forma preventiva, preditiva e corretiva na gestão de riscos ocupacionais. Bom, meus Por amigos, meio de esse aqui é algoritmos. o primeiro vídeo que a gente está criando aqui com o uso da IA. A ferramenta que a gente utilizou foi o GPT e o Synthese. A gente vai ver agora
a outra ferramenta que é o Pixverse. Bem simples também, bem intuitivo, não tem muito segredo, basta seguir esse passo a passo. Se você tiver dúvida, volta o vídeo novamente lá para o início e aí você vai conseguir entender como fazer um vídeo desse. Então, basicamente é isso. Agora a gente vai ver a outra ferramenta que é o Pixverse. Vamos lá? Vamos aprender a criar mais vídeo com a IA? Olá, meus amigos, dando continuidade então, a gente vai ver agora uma ferramenta que é utilizada para criar vídeo chamada Pixverse. A gente entra aqui no Google, coloca aqui Pixverse IA, aparece aqui o resultado, essa aqui, Pixverse. A gente clica aqui e como é a primeira vez que eu estou utilizando nesse navegador, a tela inicial é essa. Ele vai pedir para me fazer o login. Vou colocar aqui para português, para melhorar aqui. E o login eu vou colocar nessa conta que eu estou logado aqui no Chrome. Tá? Então aqui, ó, ele vai pedir para mim entrar. Já entrou lá, ó, quando eu cliquei, já tá logado já. Então aqui dentro já eu já tenho 70 créditos para mim fazer vídeos. Claro, se eu colocar aqui para atualizar o plano, eu vou pagar aí $8, eu vou ter 1.200 créditos. Se eu pagar $24, eu vou ter 6.000 créditos e assim sucessivamente. Como eu quero o básico, que é o gratuito, eu não vou pagar nada. Eu vou apenas usar aqui a ferramenta que me disponibiliza. Então vamos lá. Aí essa é a tela inicial aqui dessa ferramenta. Aparece essas propagandazinhas aqui para a gente assinar. Então aqui tem a opção de eu criar imagem, criar vídeo, dele me apresentar um modelo, modificar, voz humana, efeito sonoro, tem várias ferramentas aqui dentro dessa inteligência artificial. É igual eu falei, eu estou apresentando aqui só o básico, só o caminho das pedras, tá, pessoal? Você é que vai estimular, instigar, ser autodidata e usando essa ferramenta. Claro, tem outras também que te estimula a ser mais autodidata ainda. Então aqui, ó, aí eu tenho a opção de criar imagem, criar vídeo e etc. Mas agora a finalidade aqui é criar vídeo, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou aqui no GPT, venho aqui na minha persona e eu colocar aqui, ó, crie um comando para gerar um vídeo. Eu vou até especificar no Pixverse, onde um trabalhador da área de construção civil passa em cima de uma tábua em um prédio de 10 andares. Ele se equilibra nesta tábua, passando de um prédio para o outro sem o uso do cinto de segurança. Ele está usando os uniformes padrão da empresa. A cor é azul. Pronto. Eu quero que ele crie um vídeo para mim, um prompt de um vídeo do trabalhador passando em cima de uma tábua, se equilibrando de um prédio para o outro. Só para a gente ter a noção de como que ele cria o prompt. Se eu fosse escrever esse prompt, talvez não sairia da maneira como ele vai apresentar para a gente. Então, por isso que eu uso aqui o GPT, para quê? Para ele aguçar esses detalhes para ficar bem mais realista e bem mais legal, bem mais dinâmico. Olha só, então aqui, ó, ele já me apresentou o prompt, alguns parâmetros, mas eu quero isso aqui, ó. Esse aqui é que é a cerejinha do bolo. Cria um cenário urbano hiperrealista de construção civil em grande altura. Um trabalhador na construção civil, ele atravessa cuidadosamente uma tábua de madeira. Olha só o detalhe, eu não tinha colocado que era de madeira estreita, certo? Ele colocou aqui, ó, posicionado entre dois edifícios com aproximadamente 10 andares. O trabalhador executa, tal, tal, tal. Então ele
melhorou o meu comando. Se eu tivesse colocado somente esse comando aqui, ia sair um vídeo bem superficial. A IA ela ia fazer da maneira que ela entende. Ah, vou fazer assim, pega esse resultado aí para tu. Tu não me especificou o que é, então aqui ó, tá bem detalhista, tá vendo aqui? Então vamos lá, vamos pegar esse comando e jogar aqui dentro, certo? Aí aqui tem mais opções, ele é de 5 segundos e a resolução dele é 360 pixels. Detalhe, se eu aumentar essa resolução para 540 pixels, vai comer mais do meu crédito. Então, vou colocar bem mais. Não tem problema, vai comer mais do meu crédito. Ele vai comer 30. Se eu colocar ele com 360 pixels, vai comer 20 créditos. Se eu colocar ele com 720 pixels, ele vai comer 40 créditos. Se eu colocar ele com 1080 pixels, ele vai comer 80 créditos. Ou seja, a IA já me estimula até a versão paga, mas eu não quero isso porque eu só tenho os 70 créditos. Eu vou colocar nessa opção 720 pixels, tá? Que aí ele me come 40 créditos, dá sobra 30. Se você quiser usar outro com a resolução menor, ele me apresenta. Então aqui ele vai estar dentro, vai estar o prompt dentro dessa ferramenta. Ele é de 5 segundos, eu vou aumentar para 6, ó, com meu 48 créditos. Vou aumentar para 7 segundos, com meus 56 créditos. Vou aumentar ele para 8 segundos, com meus 64 créditos. Se aumentar para 9 segundos, ele vai passar dos 70. Olha lá, 72. Então, ele me estimula a comprar. Eu não quero. Vou deixar ele aqui mesmo com 8 segundos. Então, 64 créditos. Aí, aqui tem a opção com áudio ou sem áudio. Ó, tá vendo? Ele já aumentou lá. Então, ele vai ser sem áudio. Vai ser só a imagem desse trabalhador, certo? Aí, a proporção se ela é na horizontal, se ela é 4 por 3, se ela é na vertical. Vou deixar essa aqui, vou deixar essa configuração padrão. Então vamos lá, vamos botar agora para criar esse vídeo. Ainda tem alguma coisa que está passando aqui, deixa eu ver isso aqui. Vou deixar ele 540 mil. Agora vai. É porque a resolução lá de 720, ele me estimular a vai me estimular a comprar. Então aqui, ó, ele está sendo gerado, tá vendo? Seu vídeo está sendo gerado. Ele está gerando aqui o vídeo já com o prompt que a gente sinalizou, tá? Ele está sendo gerado. Aquele é rápido. A maioria deles é rápido. Vamos esperar o resultado aqui. Aqui é aquela configuração. 540 pixels no formato 16:9, sem o áudio. Olha aqui, ele já apresentou, tá vendo? Vamos lá, vamos ver como ficou. Aí, era para ser de um prédio para o outro, mas aqui ele está só em um prédio e ele está amarrado. Mas de qualquer forma ele criou o vídeo aqui, tá vendo? Sem o áudio, certo? Ó, a gente pode até pegar esse prompt aqui, para a gente utilizar ele no Gemini e no Gemini para a gente ver qual é o resultado que ele vai apresentar para a gente, certo? Então aqui, ó, basicamente é isso. Para criar um vídeo nessa ferramenta que é o Pixverse, a gente usou aqui o comando, né, o prompt, criado lá dentro do GPT, certo? A gente configurou aqui a resolução e o tamanho do vídeo, e ele me deu aqui de 8 segundos, mas aqui já dá para fazer alguma coisa com esse vídeo aqui depois, beleza? Então agora a gente vai utilizar a outra ferramenta, que agora é o V3 do Gemini, beleza? Então vamos lá. Então, meus amigos, dando continuidade, a gente vai ver agora uma outra ferramenta para criar vídeo com a IA. A gente já viu como criar vídeo com a Synthesia, como criar vídeo com o Pixverse e agora a gente vai ver como criar vídeos com o Gemini AI da Google. E essa ferramenta ela é muito popular e tem muita gente que nunca aprendeu como configurar ela para depois começar a gerar os vídeos. Então, se eu vier aqui e botar para pesquisar aqui Gemini AI, ele vai me direcionar para essa página inicial aqui, certo? Só que aí quando eu clico nela, ela vai me dar a opção somente de
fazer pesquisas, criar imagem, usar recursos do Canva e a ferramenta de aprendizado. Pode ver que aqui não apareceu a opção de criar vídeo. Então, para mim usar essa opção, eu tenho que fazer o upgrade dessa ferramenta. Eu posso usar ela em três modalidades que vai me apresentar, que é a modalidade do usuário normal, é a AI Plus, que ela é 12,50 por mês, por 6 meses, depois ela aumenta para 24. Aí eu posso usar ela como teste por um mês, né? Eu vou cadastrar aqui um cartão e depois que eu cadastro esse cartão, eu uso um mês. Depois de um mês, se eu não cancelar, aí ele começa a me cobrar R$ 96,99. E tem o Ultra, que é esse aqui é mais para corporação, aonde vai ser R$ 609 por 3 meses, depois ele passa a ser R$ 1.200. E aí tem os recursos aqui que vai sendo liberado. Nesse aqui tem a parte de vídeo, as outras os outros recursos, e esse aqui também. Quanto mais caro, mais recurso ele vai tendo. Então, eu posso botar aqui para usar ele durante um mês. Ah, Douglas, mas aí depois, quando acaba, o que que eu faço? Eu mudo a conta do Google que eu estou utilizando. Eu uso uma minha, eu uso da que vou criando as contas e vou usando. Mas o ideal é, se você tem esse recurso de pagar 12,50, você usa ele. Você usa ele e depois ele passa a ser R$ 25 e tem esses mesmos recursos aqui, certo? Então a gente vai colocar aqui para assinar ele por um mês grátis, só para a gente fazer um teste, para então ele liberar a opção aqui de aparecer aqui nessa aba, o apareceu a opção de vídeo, tá? Então eu venho aqui, aí eu vou configurar, tá? Vou configurar aqui a forma de pagamento, eu vou colocar aqui um cartão. Eu vou apresentar para ele aqui um cartão. Esse cartão tem que ser um cartão de crédito válido, aonde você vai colocar aqui o CPF, data de nascimento, vai confirmar que quer usar esse aqui durante um mês grátis. Só lembrando, antes de fechar o mês, hoje é 31/1, antes de fechar dia 28 do 12 por aí, já tem que ir lá e cancelar. Por quê? Porque senão ele vai debitar os R$ 96, beleza? Então eu venho aqui, coloco meu CPF, coloco minha data de nascimento aqui para me configurar ele. Ele vai pedir o cartão, vai confirmar se esse cartão é válido e ele vai aparecer nesse formato que a gente vai ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Ele vai aparecer com essa tela aqui e vocês vão perceber que essa tela é diferente. Ele já me aparece aqui, ó, que ele é o Pro, porque ele é na versão paga, e aqui ele já aparece a opção do vídeo. Então, é nessa opção aqui que eu vou criar o vídeo usando o prompt, que inclusive eu já deixei até pronto lá da outra aula, que a gente criou lá no Pixverse. Eu vou pegar esse prompt lá dessa outra aula, vou pegar aqui para a gente ver como que ficou o resultado agora no Gemini. Tá? Vamos aqui nele, vou criar um vídeo, e aí eu vou colocar esse prompt, tá vendo? É o mesmo comando, só que o resultado vai ser diferente. Vamos lá? Vamos ver como é que vai ficar. Ele é rápido também, ele não demora. Então, meus amigos, esse agora foi o resultado do vídeo. Lembrando que esse prompt é o mesmo que a gente utilizou lá no Pixverse. E esse aqui foi o resultado que o Gemini apresentou para a gente. Vamos ver. Lembrando que o Gemini, diferente do Pixverse, ele sai com áudio, tá? Ele sai com áudio. Se a gente colocasse ele para falar alguma coisa, para recitar alguma coisa, ele ia recitar. Esse aqui foi o resultado. Vamos lá ver? Se vira aí. Tá entre dois prédios, uma tábua, né? A gente não falou se era de um prédio para o outro. E ele criou esse foi o resultado. Tem uma trilha sonora. Vamos botar de novo para ver agora se ele vai sair diferente. Agora a gente vai mudar aqui, ó. O cenário urbano é uma tábua de madeira posicionada entre os dois edifícios. Entre dois edifícios. Edifício com aproximadamente 10 de andares. A
tábua está posicionada de um edifício ligado ao outro, onde ele vai passar de um prédio para o outro. Pronto, certo? Vamos lá agora ver como é que ficou agora. Ele vai gerar agora aqui para mim. E aí, meus amigos, esse aqui foi o resultado, que a gente mudou alguns detalhes aqui nesse prompt, que ele deveria ser ligado de um edifício para o outro. E esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado do vídeo que a gente mudou e editou o prompt. Ó, a tábua tá ligando um prédio para o outro. E aí a gente não, aí ele já mudou. Ele mudou aqui que em vez de ser um trabalhador, ele colocou uma trabalhadora, certo? E aqui só para a gente entender esse recurso essa ferramenta, ela me dá 3 vídeos por dia. Então, se eu fizer mais um aqui, botar mais um, depois já vai aparecer a mensagem de que eu usei os 3. Aí eu só posso usar ele agora só amanhã de novo, depois das 15 horas da tarde. Vamos ver depois como é que vai ficar o resultado de novo aqui, se ele vai colocar um homem, se vai colocar uma mulher nesse vídeo. Tá gerando aqui de novo. Então, esse agora é o terceiro resultado com o mesmo prompt. Aí, só que agora aqui ele já gerou outro cenário e agora é um trabalhador. Olha só como ficou. Então gerou 3 vídeos diferentes. E aí meu limite acabou. O limite diário. Então aí basicamente é isso. É ir criando, personalizando o prompt até chegar no resultado que você quer. Dos 3, se eu fosse utilizar pela maneira como o resultado que eu estava desejando, eu ia usar esse aqui. Apesar de que ele colocou que não era um homem, é uma mulher, porém ficou bem, bem sucinto com relação à questão do que eu desejava, que era ela passar de um prédio para o outro. Olha aqui. Então, vocês viram que o melhor resultado foi esse aqui. Então, basicamente é isso. Essa é uma das outras ferramentas para criar vídeo com o uso da IA. Igual eu já comentei, existem várias no mercado. Se a gente colocar aqui para pesquisar, criar vídeo com IA, vai aparecer N resultados. Tem esse Enterprise, tem esse Firefly da Adobe, tem esse Nemo, que pode ser para questão de animações, tem esse Pipit, tem vídeo, tem o Canva, que também gera muito vídeo, Regin, tem o Gemini, e tem esse tal de Medium, tem o FreePic. Enfim, pessoal, igual eu já comentei, tem várias ferramentas aí no mercado disponíveis. Eu apresentei apenas 3 aqui, que pode ser utilizado, bem aplicado na área da segurança do trabalho, para treinamento, para apresentações, para quem trabalha em marketing, até para marketing também, fazer comercial, propaganda, fazer chamadas de ação. Tudo isso pode ser utilizado com a inteligência artificial. Então, concluindo, esse aqui foi o fechamento desse módulo de como criar vídeo com a IA. A gente vai ver agora o próximo módulo, que é o módulo 2. Então, um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe.